Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos ao 7º episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast, totalmente dedicado ao segmento temático da sustentabilidade. O meu nome é Lua Mota Santos, investigadora do Nova Consumer Lab, e farei esta entrevista com Maria Miguel Oliveira, assessora jurídica do Nova Consumer Lab. A convidada que hoje nos honra com a sua presença é a professora Assunção Cristas, professora da Nova School of Law e coordenadora do mestrado em Direito e Economia do Mar. Está na faculdade desde a sua origem, tendo feito parte do primeiro grupo de doutorandos em 1997. Como sabem, foi deputada à Assembleia da República Portuguesa, ministra, primeiro da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território e depois da Agricultura e do Mar e presidente do CDS-PP. Foi também, durante alguns anos, coordenadora da UMAC, antecessora do Nova Consumer Lab, e regressou recentemente à vida académica, sendo ainda atualmente vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. Bem-vinda, professora Assunção Cristas. Comecemos por aí. Como está a ser o regresso à vida académica? E como é que compara a Nova de hoje com a Nova de 2009, quando saiu para ser deputada? Olá, Maria Miguel e Lua, é um gosto estar aqui convosco neste enquadramento novo de Consumer Lab, que é uma das novidades neste meu regresso à faculdade, mas é tão bom ver as coisas a progredirem e a avançarem. Então, quando eu comparo o que era a faculdade há 10 anos e agora, eu acho que um dos pontos que mais me impressiona e entusiasma é que estamos muito mais internacionais, temos professores verdadeiramente provenientes de outras geografias, a falar outras línguas, a ajudar-nos também a internacionalizar a nossa faculdade. Temos a investigação, para além do CEDIS, organizada de forma mais abrangente através dos Knowledge Centers, nomeadamente o Consumer Lab, que também deu esse salto significativo. Temos alunos entusiasmados, isso já tínhamos antes, mas continuamos a ter médias muito elevadas, e isto tudo significa que estamos num bom caminho. Temos uma nova direção também. Quando eu saí, era diretora ainda, eu acho que ainda era o professor Calpers, já não sei se ainda era o professor Calpers, penso que ainda era o professor Calpers, eu estava na transição para a professora Teresa Beleza, e agora voltei, está a professora Mariana França Gouveia, com quem tive a alegria de fazer a licenciatura e o doutoramento, e partilhámos um percurso grande desta nossa vida académica, e portanto é bom sentir que de facto há aqui uma evolução positiva, infelizmente também com algumas perdas, e uma delas é do nosso querido professor Carlos Ferreira de Almeida, que nenhum de nós esperava, mas no meu regresso ele ainda cá estava e ainda o pude ouvir, ainda pude beneficiar de conversar um bocadinho com ele. Portanto, olhem, o tempo não para e há coisas boas a acontecer. E por falar no professor Carlos Ferreira de Almeida, em agosto do ano passado, neste mesmo podcast, ele dizia-nos que uma das suas maiores riquezas era a relação com as pessoas que orientou. Quer falar-nos um pouco da sua relação com o professor e da importância que o professor teve na sua vida? Olha, o professor Ferreira de Almeida, eu penso na minha vida como na vida de tantos de nós, foi assim alguém absolutamente invulgar, porque não foi um simples professor. Em primeiro lugar, foi ele que nos desafiou, a mim, à Mariana, França Gouveia, ao Vítor Pereira das Neves, ao Tiago Duarte, foi ele que nos desafiou para virmos para a Nova, naquela altura em que a Nova era uma coisa muito pequenina, continuamos a ser mais pequenos do que as outras faculdades de Direito, mas na altura era assim um salto no escuro. Nós éramos todos bons alunos, podíamos ter feito a nossa carreira académica na Faculdade de Direito de Lisboa, eu tinha sido monitora, tinha feito o concurso para assistente estagiário, ainda fiquei assistente estagiário durante um tempo, mas foi o entusiasmo do professor Ferreira de Almeida, não só, mas muito dele, porque eu estava mais inclinada para a área de privado, foi o entusiasmo do professor Ferreira de Almeida que me fez mudar a mim e a tantos outros. Acreditar num projeto novo, com ambição, com rasgo, com vontade de fazer a diferença, e nessa altura esse entusiasmo foi absolutamente determinante. Mas esse entusiasmo não era pontual, não foi naquele momento e agora já cá estão, pronto, acabou. Não, foi permanente, foi persistente, foi constante ao longo de todo o nosso percurso. O professor Ferreira Almeida genuinamente interessava-se pelo estudo dos seus orientandos,
pelo sucesso dos seus orientandos, procurava criar as oportunidades, tinha imensa exigência. Acho que nunca tive tanto stress em toda a minha vida, e acho que até lhe cheguei a dizer, do que aquele que antecedia o momento em que ia conversar depois de ter lido partes da minha tese. E nessa altura, quando eu entregava, ficava a bola do lado do professor Ferreira de Almeida. Depois ele tipicamente fazia um fim de semana num hotel simpático e depois até me contava que ficaria para sempre ligado aquele fim de semana à minha tese. Lembro que um dos locais foi a pousada de Nossa Senhora da Assunção em Arraiolos, e ele dizia isto com muita graça, porque tinha o meu nome, e depois era o momento em que ele mandava um e-mail dizer: Assunção, já podemos conversar. E era um stress imenso, porque eu sabia que o rigor ia ser muito grande, e o rigor a todos os níveis, científico, técnico, mas também da redação. Quantas vezes ele dizia: eu aprendi a escrever muito melhor que o professor Ferreira de Almeida, que ele reclamava que eu tinha frases longas, frases complicadas, e ele dizia: Assunção, faça pontos finais para as frases, e de facto há poucas pessoas que têm paciência para isto. E depois tinha sempre o cuidado de nos animar e de me animar quando o caminho é longo e é difícil, não é? E há alturas de grande entusiasmo, mas há alturas em que a pessoa pensa que já está cansada e que está farta. E eu lembro-me uma vez de um e-mail que o professor Ferreira Almeida me escreveu e que eu até transcrevi para a nota introdutória, o prefácio à minha tese de doutoramento, à publicação, e ele escreveu estas 4 palavras: rigor, eficácia, paciência e ânimo. E isto, o rigor, a eficácia, a paciência e o ânimo, foram palavras que ele me escreveu em 2000, portanto no início do trabalho conducente ao doutoramento, já depois de cumprida a parte escolar, e que de facto me foram iluminando e acompanhando durante muito tempo. Mas depois não era só isso, porque todas as vezes que eu tive que fazer opções de vida, eu pedi conselho ao professor Ferreira de Almeida. Lembro-me quando fui desafiada para ir para o gabinete da então Ministra da Justiça, Celeste Cardona. Eu estava com a tese já escrita do princípio ao fim, mas ainda estava longe de terminada, tinha várias partes para completar, para desenvolver, etc. E tinha 27 anos, e falei com o professor Ferreira de Almeida e ele disse uma coisa muito engraçada, que foi: já não tenho dúvidas de que vai entregar a tese, portanto vá, porque vai crescer muito. E eu fui, e acho que cresci. E é engraçado que ao fim de 3 ou 4 meses de estar nesse gabinete, achei que se lá continuasse muito mais tempo não acabava a tese, porque o trabalho era tão intenso e também tão desafiante e estimulante, que eu deixava de sonhar com a tese para passar a sonhar com as coisas do Ministério da Justiça. E então disse à Ministra Celeste Cardona que queria sair. E ela pediu-me para esperar para depois do verão, e depois desafiou-me para liderar o Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça. E aí voltei a perguntar ao professor Ferreira de Almeida o que é que ele achava. E aí eu percebia que ia atrasar um bocadinho a entrega da tese. Nós estávamos em 2002, eu achava que mais 6 meses e dava para entregar a tese. Mas ele acabou por me entusiasmar também, e a verdade é que eu entreguei a tese 2 anos e meio depois, portanto demorou mais tempo, claro, porque depois ela já não foi concluída em full time, foi concluída aos bocadinhos, às noites e aos fins de semana, mas a verdade é que ficou diferente, e acho que essa experiência de estar do outro lado, de estar do lado do legislador, de pensar das coisas de outra maneira, na eficácia, no impacto, também me levou a concluir a tese de uma forma diferente daquela que na verdade estava inicialmente projetada, porque a idade não é tudo, mas a idade e a experiência que nós vamos tendo, as várias experiências que vamos tendo, também interessam. Mas depois não foi só por aqui, quando depois de concluir a tese, de discutir, de ficar na faculdade como professora, de trabalhar nesta área do consumo e noutras, quando chegou a altura de me desafiarem para a política, também voltei a falar com o professor Ferreira de Almeida, e na altura nós tínhamos posicionamentos políticos diferentes, ele era um homem muito mais à esquerda, mas lembro muito bem, e isso nunca impediu que nos dessemos muito bem, sempre nos demos muito bem, e lembro na altura o conselho foi: Assunção, vá, porque todos os partidos precisam de pessoas boas, e portanto se acha que se sente bem no CDS, vá, porque isso é importante, e acho que deve ir. Eu acho que na altura nem ele nem eu imaginávamos que o entrar para um partido viesse a dar no que deu, efetivamente, e que levasse a um afastamento meu da faculdade durante tanto tempo, mas sempre nos encontrávamos, discutíamos e discutíamos as coisas de política, muitas vezes com opiniões diferentes, mas sempre com muito carinho, com um respeito imenso, com uma admiração enorme, aliás,
eu quando lhe entreguei a tese de doutoramento, depois recebi um e-mail do professor Ferreira de Almeida, muito querido, que eu acho que ainda, agora encontrei porque vim aqui assim ver estas palavras da tese e estava aqui guardado, e escreveu um e-mail muito querido que hoje ainda tem mais significado, porque já não está entre nós, mas a falar disso mesmo, de como fizemos uma boa parceria, e de como a exigência dele, e ele escrevia, julgo que conseguimos uma parceria em que a minha experiência caiu sobre o seu campo fértil de criatividade. E dizia que até à altura, agora já certamente isto foi superado, mas até à altura nenhuma outra tese até hoje orientei com tanto gosto, porque foi uma guerra, e de facto nós discutíamos imenso, eu procurava convencê-lo do meu ponto de vista, ele do dele, e no final ficou assim uma boa síntese que eu acho que marcou sempre o nosso relacionamento. E ainda agora, a grande pena que eu tenho é que tinha uma conversa apalavrada, precisamente para conversarmos sobre agora os meus estudos, sobre o que é que eu deveria, a que é que me deveria dedicar depois destes anos todos de outras experiências que por um lado me enriqueceram, por outro lado afastaram-me daquilo que seria o meu caminho mais previsível de estudo e de investigação, mas enfim, essa conversa já ficou por ter. Temos que nos socorrer agora da boa inspiração que nos deixa e deste entusiasmo, deste sentido de permanente exigência, mas superação, de criatividade, de sentido crítico, de colocar sempre as coisas em xeque, que eu acho que o professor Ferreira de Almeida nos trazia, e para todas as dimensões da nossa vida, e portanto eu devo-lhe muito este acompanhamento permanente em todas as fases da minha vida, mesmo quando não falávamos durante muito tempo, eu sabia sempre, tínhamos uma coincidência, fazíamos anos no mesmo dia, e portanto trocávamos sempre mensagens nesse dia, no dia 28 de setembro, e eu sabia que tinha sempre ali um grande amigo e alguém que torcia por um lado porque as coisas me corressem bem na política, mas como eu dizia, não contribuía para isso porque não votava em mim, mas gostava que me corressem bem, porque gostava de mim, mas por outro lado também gostava que, sabendo que se me corressem mal, gostava que eu voltasse à faculdade, porque achava que na faculdade também teria muito que fazer, e portanto tínhamos este relacionamento muito, muito carinhoso à maneira do professor Ferreira de Almeida, que era sempre com forma direta, sem papas na língua, mas com um sentido de exigência e de progresso e de nos querer fazer superar-nos sempre em relação àquilo que já tínhamos conquistado. E eu acho que isso é extraordinário, é de uma dedicação imensa, não só aos estudantes, aos doutorandos, mas às pessoas que são naquele momento os seus doutorandos. Isso é muito bom. Obrigada, professora Assunção Cristas, por esta sua resposta, que foi bastante emocional, e eu não tive a oportunidade de conhecer o professor Carlos Ferreira de Almeida, mas a ideia que tenho é espetacular e, por isso, muito obrigada por este seu contributo. É sempre bom conhecer as pessoas, mais que não seja através das memórias. Mas, passando agora para outro tema, segundo o que disse agora, teve uma vida cheia de desafios. Mas que desafios é que recorda em particular dos tempos da UMAC? A UMAC, lá está, uma criação do professor originário, do professor Ferreira de Almeida, e da forma como ele também entendia a faculdade, como capaz de interagir com os vários atores públicos e também privados do setor, e aqui uma ligação muito estreita à Direção-Geral do Consumidor, desse instituto, depois Direção-Geral do Consumidor, e na altura a UMAC já tinha um início forte, e quando eu passei pela UMAC, foi na fase de uma transformação e de mais um salto em frente. Nessa altura, a UMAC já fazia a mediação de conflitos de consumo, mas pôde fazer e intensificar o trabalho na área da informação, e depois a passagem para o CNIAC, e portanto com o Centro de Informação e de Arbitragem de Conflitos de Consumo, portanto, o que significou que pôde alargar a sua atividade, pôde juntar mais pessoas, já tínhamos um grupo de alunos de Direito do Consumo e com a cadeira já feita, muito entusiasmados, mas a ideia na altura era poder alargar ainda mais esta prestação de serviços à própria sociedade. Aí estava muito ligada também aos parceiros para a produção legislativa e à mediação, mas nessa altura o desafio foi do alargamento e depois continuou, tanto que
agora deu um salto enorme com o Consumer Lab e sempre a somar em várias fases e crescendo, e é um exemplo de uma coisa que o professor Ferreira de Almeida também fundou com muito entusiasmo e que soube sempre ir passando e ajudando a que pudesse consolidar-se e pudesse crescer na sua atividade. E, portanto, guardo uma muito boa memória da desafiante UMAC, que agora tem, lá está, roupas mais musculadas e uma ação ainda maior. E depois do direito do consumo, a professora Assunção Cristas é talvez das pessoas em Portugal mais interessadas na matéria de direito do mar. Porquê esta área e quais os maiores desafios que se colocam hoje em dia a este respeito? Olha, o direito do mar, como vocês sabem, é uma disciplina do direito internacional privado. E eu não sou, aliás, eu andei sempre assim um bocadinho entre um lado e outro, porque eu fiz a minha licenciatura na menção de políticas, depois fiz o doutoramento em jurídicas. Na verdade eu gosto muito de direito, mas na minha veste, se quiserem, política e nomeadamente ministerial, eu deparei-me com muitos assuntos, muitos que tocavam em alguns tópicos que eu conhecia bem. Recordo-me, por exemplo, de uma matéria em que trabalhei do ponto de vista legislativo, que foram as práticas individuais restritivas de comércio, e que me lembrou muito o tema e até um parecer que, no quadro da relação com a Direção-Geral do Consumidor, o professor Ferreira de Almeida, com a minha ajuda, fizemos para a transposição da diretiva das práticas comerciais desleais. Aí a relação era entre profissionais e consumidores. Depois, quando estive no governo, dei-me de caras com relações que, sendo entre profissionais, tinham muito de parecido com as relações entre consumidores e profissionais, que eram as relações difíceis no quadro da cadeia alimentar, em que havia uma parte normalmente muito fragilizada, que eram os produtores, às vezes dispersos, às vezes organizados em associações, que tinham que lidar com uma indústria mais organizada e, sobretudo, com uma grande distribuição muito sofisticada, muito poderosa do ponto de vista de informação, de organização, de meios, etc, etc. E aí lembro-me que a experiência ou a visão das questões do ponto de vista da relação, uma parte mais forte, uma parte menos informada, mais frágil, que eram as relações de consumo, me ajudaram muito a pensar também esse outro problema, que eram as práticas individuais restritivas de comércio e de alguns pontos de ligação que tinham. Mas outra área muito grande, e falo disto porque foram intervenções em que eu me empenhei muito do ponto de vista legislativo. Outra área foi a área do mar, não propriamente o direito internacional do mar, porque esse está regulado na chamada Constituição do Mar, que é a Convenção de Montego Bay, 1982, mas num domínio nacional, que teve a ver com a gestão e o ordenamento do espaço marítimo nacional. Porque não havia instrumento legislativo, praticamente não havia a nível global, nós somos muito liderantes nessa área e, no entanto, nós temos uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, um processo que na altura já tinha longos anos e que continua e que está em apreciação nas Nações Unidas, de extensão da plataforma continental, e também tínhamos um grande desafio de sustentabilidade, e nessa altura eu também tinha o ambiente comigo e, portanto, a minha preocupação era garantir que nas várias áreas havia se quisessem, uma síntese e uma transversalidade das questões do ambiente e das questões da sustentabilidade. E então nessa altura empenhei muito na preparação de uma lei, foi uma lei do Parlamento, mas foi preparada pelo Governo com um projeto, com uma proposta de lei de ordenamento e gestão do espaço marítimo. Isso levou-me a despertar muito para as questões do mar, para a singularidade de Portugal e para a capacidade que Portugal tem para ser ouvido nestas áreas do mar, e por isso, quando regressei à faculdade, a professora Mariana França Gouveia não me deixou estar apenas na minha área de direito privado e desafiou-me para entrar para o mestrado em Direito e Economia do Mar, para ajudar na coordenação, e se vocês repararem, a cadeira que eu estou a dar sozinha, porque depois partilho com o professor Marcos Guedes numa outra, mas esta é Maritime Policies e, portanto, tem a ver com as políticas ligadas ao mar, que é onde eu me sinto mais apta, digamos assim, que obviamente se traduzem no direito e em vários níveis de intervenção legislativa, e tem uma dimensão global, uma dimensão europeia, uma dimensão nacional, e depois até tem dimensões regionais e mais locais. Agora, é um desafio muito grande também para a nossa faculdade, e este mestrado começou há 6 anos e tem vindo a afirmar-se, agora passou a ser inglês,
É um mestrado muito sui generis, porque tem estudantes de várias proveniências, e a ideia é muito essa, de que o mar é muito interdisciplinar e, portanto, nós queremos pessoas de direito claro que se especializem em direito internacional do mar, em direito marítimo, nas questões do ordenamento, nas questões do ambiente ligadas ao mar, que são fundamentais. Aliás, essa lei tinha essa preocupação em garantir a sustentabilidade e que só se pode fazer no mar aquilo que garante o bom estado do ambiente marinho. Isso é muito importante para prevenir conflitos de uso e para garantir antecipadamente quais são os critérios para a admissibilidade das várias utilizações do mar. Mas dizia-vos eu que este mestrado é algo que nos pode também ajudar a criar conhecimento e pessoas que compreendam o mar numa dimensão muito abrangente, muito holística, sejam capazes de conversar entre si, e eu dou sempre este exemplo porque é uma nota muito diferenciadora. Este ano letivo, por exemplo, nós temos pela primeira vez uma pessoa que vem da área da biologia. Mas porquê? Porque é licenciada em biologia, mas descobriu que se queria proteger o mar, os fundos marinhos, a biodiversidade, então tem que aprender direito, porque era o direito que fazia essa proteção, não eram os biólogos. Os biólogos sozinhos não conseguiam fazer esse trabalho e por isso vai para o nosso mestrado em Direito e Economia do Mar, onde nós temos tipicamente pessoas, claro, maioritariamente de direito, como é natural, mas também temos economia, de relações internacionais, de ciência política. Temos um diplomata também este ano que curiosamente tem de formação de base de medicina, mas o interesse dele vem-lhe, um diplomata egípcio, o interesse dele vem da área da diplomacia, porque depois tornou-se diplomata de carreira, mas para vocês verem como eu penso que na área do mar nós podemos trabalhar muito juridicamente, mas muito em ligação com as outras áreas do saber, e por isso este mestrado é propositadamente muito interdisciplinar nos seus conteúdos e também na procura de estudantes que venham de vários backgrounds científicos e com vontade de trabalhar em conjunto. Portanto, eu diria que não sou especialista na área do mar no que diz respeito ao direito, mas sou ativista do mar no que diz respeito à junção de todos estes atores e saberes para podermos proteger, recuperar e garantir, por exemplo, que cumprimos e que ajudamos ao cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que pela primeira vez tem o oceano como objeto e que tem como grande objetivo termos um oceano saudável e produtivo para todos, que crie emprego qualificado, que ajude a tirar as pessoas da pobreza, que respeite os ecossistemas, que nos ajude nas alterações climáticas, porque o mar contém em si os maiores sumidores de carbono, com muito mais eficácia do que as florestas em terra, e que nós possamos criar aqui uma economia sustentável ligada ao mar, que respeite tudo isto e que também nos permita, e é um país como nós, que andamos sempre à procura de formas de criar riqueza e de melhorar os níveis de bem-estar para todos, que também nos permita alcançar através do mar e de um uso sustentado e sustentável dos recursos marinhos, a alcançar aqui sim um melhor bem-estar para todos. Portanto, acho que o nosso mestrado pode ajudar nesse desidrato. E já tocou várias vezes agora nestas suas respostas neste ponto, mas de qualquer modo, em que medida é que a sustentabilidade e o direito do mar se cruzam? Em muitíssimas medidas. Neste momento se quiserem, há um olhar duplo em relação ao mar. Por um lado, o mar está fragilizado, o oceano está a enfrentar uma queda brutal, a terra também, mas o oceano ainda de forma mais gritante, brutal da biodiversidade, com o risco de perdas enormes, e isso tem a ver com o facto de o oceano ter funcionado como sumidor de carbono durante muito tempo. Nos anos 50, aliás, eu hoje escrevo no DN, na minha crónica do Diário de Notícias, escrevo exatamente sobre isto. Durante muitos anos, os primeiros a darem conta das alterações climáticas foram os oceanógrafos, na década de 50, porque descobriram que a temperatura da água estava a aumentar. E durante muito tempo o oceano conseguiu absorver o impacto das transformações em virtude do excesso de emissões de carbono. A dada altura deixou de conseguir fazer e neste momento nós temos um oceano acidificado, com perdas enormes de ecossistemas,
a metade dos corais estão mortos, há zonas mortas no oceano cada vez maiores e, portanto, a juntar este problema ao problema toda das questões da eutrofização do oceano, dos químicos que vêm, do excesso do uso de recursos químicos em terra, nomeadamente na agricultura, e depois temos o problema da poluição, que tem origem em terra, a poluição de plásticos é a mais visível e é também um problema imenso, e que vai ter ao mar. Portanto, o oceano é neste momento o palco de uma tragédia, se quiserem, do ponto de vista ambiental. Mas, ao mesmo tempo, e esta segunda dimensão é mais recente, o oceano é palco de uma solução enorme para as alterações climáticas, porque hoje não se sabia há décadas atrás, mas hoje sabe-se, que os ecossistemas marinhos, nomeadamente as pradarinhas marinhas, as algas, as florestas de mangais, conseguem absorver mais carbono, 5 vezes mais carbono do que aquilo que, por exemplo, uma floresta tropical em terra consegue absorver. Isto quer dizer que, de repente, o oceano, que está ameaçado pelas alterações climáticas, que está ameaçado pela poluição, é também a melhor resposta a essas alterações climáticas. E a ligação entre clima e oceano começa agora a fazer-se de forma muito mais significativa. Porquê? Porque, se quiser, isto também tem a ver um bocadinho com a disponibilidade da agenda global para se inteirar destes assuntos. Até 2015 a preocupação era muito alcançar um acordo em Paris, um acordo para renovar, se quiserem, os instrumentos internacionais em matéria de alterações climáticas, com o fim do protocolo de Kyoto e a necessidade de haver um outro instrumento vinculativo ou tão vinculativo quanto possível, e portanto o oceano estava um bocadinho de lado, mas 2015 coincidiu também com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis assumidos pelas Nações Unidas em setembro de 2015, e o oceano foi um deles, e neste caso o oceano, e eu digo isto com particular alegria, porque Portugal foi um dos países que se bateu para que o oceano tivesse um ODS específico. Ora, havendo um ODS específico para o oceano, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, por outro lado tem sido alcançado o Acordo de Paris no final de 2015, de repente, do ponto de vista do palco internacional, começou a haver mais disponibilidade para olhar para o oceano e para juntar as duas temáticas. E hoje há uma consciência cada vez maior, por exemplo, a COP19 que ocorreu em Madrid teve como tema o oceano, agora as COPs do clima, este ano vai ser em Glasgow, têm sempre uns dias antes a temática do oceano com pessoas a juntarem-se, conferência, etc., a olharem para este ponto, e neste momento há também uma preocupação do ponto de vista do financiamento das atividades do mar, que uma boa parte também se possa dirigir para a recuperação dos ecossistemas e para a absorção do carbono. Portanto, sustentabilidade do mundo, porque também se percebeu que se o oceano não estiver saudável, o mundo também não vai estar saudável, e portanto o oceano é vital para a humanidade, é vital para que possamos viver de forma saudável, e neste momento essa ligação está a fazer-se cada vez mais, e estamos na fase em que começa a haver a preocupação em canalizar investimento e recursos financeiros também para o oceano nesta perspectiva. E eu acho que isso é muito importante e fará um salto grande. Por exemplo, a United Nations Global Compact, que é o braço, se quiserem, das Nações Unidas, que junta os vários atores públicos, privados, academia, etc., em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem muita preocupação e tem guias emitidos para o financiamento da economia azul, economia sustentável do oceano, também para os instrumentos e para a criatividade nos instrumentos dedicados ao financiamento do oceano, e o clima é um dos pontos de foco. E nós, agora a faculdade, também nos juntamos à United Nations Global Compact, portanto também temos aqui assim uma área para explorar e para puxar. Portanto, eu diria que neste momento a ligação entre o oceano e a sustentabilidade é total, do ponto de vista das fragilidades e dos problemas, mas também do ponto de vista das oportunidades e das soluções. Muito obrigada, muito completas as informações interessantes, muito interessantes também as informações que nos traz. Agora mudávamos uma vez mais de tema. Em 2012 disse que reabilitar sim, mas numa lógica de sustentabilidade e eficiência. Estamos em 2021 e o problema ainda continua a colocar-se. E eu perguntava-lhe se considera que os consumidores portugueses equacionam o impacto ambiental das habitações que adquirem na hora da aquisição.
Eu penso que há uma tendência de crescente sensibilidade nesse domínio. Agora, há um problema que também tem que ser resolvido para que essa crescente sensibilidade também tenha um reflexo prático e gere eficácia nas próprias escolhas, e tem a ver com os custos. Ou seja, os consumidores são sensíveis, gostarão de ter as soluções mais eficientes do ponto de vista ambiental, e estamos a pensar, por exemplo, no consumo de eletricidade, no consumo de água, na produção de eletricidade, na microprodução de energia. Estamos a falar, por exemplo, em todas as soluções mais baseadas eu diria nature-based, por exemplo, em termos de jardins verticais, em termos de coberturas jardinadas, que ajudem, por exemplo, à eficiência térmica, mas que ajudem também de alguma maneira a sequestrar carbono, etc, etc. Mas isso tudo só é verdade até ao ponto em que bate nos custos. Se significar que as pessoas têm que desembolsar muito mais dinheiro, na prática não vão fazer essa escolha. E não vão fazer essa escolha porque as pessoas têm recursos muito limitados e, portanto, se lhes derem uma opção, por exemplo, de aquecimento da água ou da casa, que é mais barata e uma que é mais eficiente do ponto de vista energético, se calhar, e ambiental, se calhar as pessoas até gostariam de ir para a mais eficiente, mas só chegarão lá se tiverem dinheiro para a cobrir. Ainda que possamos dizer que a prazo isso torna mais eficiente e gera poupanças, mas muitas vezes as pessoas não têm esse dinheiro para avançar com um investimento que é mais caro. E, portanto, esta aqui é uma das áreas onde, se quiserem, os recursos públicos, os financiamentos, podem servir para, nesta fase, ajudar as novas tecnologias a serem adotadas e a induzirem uma efetiva mudança. Por outro lado, eu penso que isto também passa muito por arquitetos, engenheiros, especialistas nas várias áreas, porque eu, enquanto consumidora, até posso imaginar que compro uma casa e que quero reabilitar e digo, eu quero a melhor solução do ponto de vista ambiental, até gostava que as telhas da minha casa pudessem produzir energia, por exemplo, e há essas soluções. Se eu não tiver do lado de quem faz um projeto profissionais conhecedores e sensíveis e que ajudem nessa escolha ou que induzam essa escolha, provavelmente eu vou ficar a falar sozinha, porque então não é só já uma questão de dinheiro, que é mais caro, mas é porque também não é conhecido, ninguém experimentou, é difícil. Portanto, eu penso que do lado do consumidor há o despertar para isso, mas é preciso que haja também uma formação e uma informação crescente aos profissionais dos vários setores para a divulgação das tecnologias que há disponíveis e são cada vez mais, e é preciso um apoio de fundos públicos para que, enquanto as tecnologias não são acessíveis a todos, ou não são pelo menos comparáveis do ponto de vista de custo, as tornem comparáveis, porque há externalidades e há efeitos positivos para o ambiente que não são apenas daqueles consumidores, mas são de todos nós enquanto membros desta comunidade, e por isso faz sentido que esse custo seja suportado por todos através de fundos públicos. Mas eu estou absolutamente convencida de que reabilitar continua a ser um grande desafio, porque os recursos estão lá, o edificado está lá, mas às vezes é mais caro e é mais barato deitar abaixo do que reabilitar, e isso também traz custos ambientais, de reciclagem dos materiais, etc, etc. Mas lá está, nestes, se quiserem, estes espaços em que a questão financeira pesa, porque as pessoas têm recursos limitados, é que é preciso haver incentivos mais concretos para que as pessoas sintam que fazem a escolha mais eficaz e que a diferença de preço acaba por ser ultrapassada por apoios no sentido de garantir que as melhores soluções do ponto de vista ambiental são as adotadas. Muito obrigada. E continuamos na questão de escolha do consumidor, relativamente agora à alimentação. Portugal é um país francamente gastronómico e com uma dieta mediterrânica, mas é também um país teoricamente, pelo menos teoricamente, sensibilizado para os já bem conhecidos impactos ambientais da agropecuária e da pesca. Pode ou deve um consumidor português abdicar das suas tradições alimentares por um bem global maior como o da sustentabilidade ambiental? Maria Miguel, se nós formos à tradição portuguesa, nomeadamente, e referir bem a dieta mediterrânica, que é património imaterial da humanidade
coletivo de vários países mediterrâneos e aos quais Portugal se juntou em 2014, salvo erro, foi quando nós fomos admitidos na lista. Se nós formos ver os mandamentos da dieta mediterrânica, nós concluímos que hoje, se calhar, não seguimos todos esses mandamentos. Por exemplo, a dieta mediterrânica determina um consumo elevado de vegetais e de fruta, portanto, frutas e legumes, um consumo moderado de carne e de peixe, e se calhar nós hoje consumimos mais vezes ou a maior quantidade do que aquilo que temos necessidade. Se nós, aí já agora, recomenda consumir os produtos da época, também por uma questão ambiental, de proximidade do local, portanto valoriza o local, e nós podemos juntar a dimensão também ambiental e a redução de pegada de carbono. Depois tem a ver com outras coisas também, não é só o alimento, mas é a forma como se convive à mesa, o gastar tempo à mesa com a família, com os amigos, o fazer refeições sentados e numa lógica de partilha de cultura e de partilha daquele momento. Tudo isso faz parte da dieta mediterrânica e, de facto, se nós formos a esses princípios, se calhar verificamos que há uns anos atrás nós, enquanto população portuguesa, talvez cumpríssemos mais esses ditames da dieta mediterrânica do que agora. E que há uns anos não tínhamos, por exemplo, os problemas de obesidade que temos agora, não tínhamos a fast food que temos agora, e gastávamos mais tempo à mesa e cozinhávamos mais, porque a dieta mediterrânica também sugere que é bom consumirmos alimentos o mais naturais possíveis e o menos processados possíveis, etc, etc. Portanto, eu acho que se nós procurarmos ter uma alimentação saudável, equilibrada e pautada pelos valores da dieta mediterrânica, neste cabaz grande de alimentação e de forma de vida, eu penso que estaremos não só a ter uma vida mais saudável, mas também uma vida mais amiga do ambiente e com menos impactos do ponto de vista ambiental. Também há outra questão no futuro que é, enfim, nós em Portugal não estamos a crescer em população, infelizmente até estamos a diminuir, mas a nível global a população mundial está em franco crescimento. Nós seremos, previsivelmente, de acordo com os estudos da FAO, 9 ou 10 mil milhões de pessoas em 2050. É preciso proteína para alimentar estas pessoas todas. E essa proteína de onde é que vem? Olhem, virá certamente de criatividade e de inovação. Alguma pode vir do mar e de produção no mar, seja de peixe, seja de vegetais, das algas e de outros recursos que nós possamos também inventar a partir do material biológico que o mar nos oferece. Mas outros serão, por exemplo, de insetos. E ainda há bem pouco tempo eu estive num júri de inovação da Escola Agrária de Santarém, onde um dos projetos que ganhou, era de 3 projetos destacados, um deles era a produção de grilos, sobre produção de grilos, para alimentação animal, mas a prazo, quem sabe, para a alimentação humana. E já agora o Dr. Francesco Montanari terminou há escassos dias, ele é doutorado na área de Direito Europeu, na vertente de Direito de Consumo, mas terminou uma tese que não é de Direito, até foi numa área mais natural, etc., uma tese sobre insetos, de mestrado sobre insetos, que é de facto uma tendência do futuro. Aí nós não temos tradição cultural de comer insetos, mas eu acho que a geração dos meus filhos, e se não for dos meus filhos, é dos meus netos, certamente, vai comer insetos, porque é preciso diversificar as fontes de proteína, de maneira a garantir a sustentabilidade também do planeta. Muito interessante, a questão dos insetos provavelmente será o futuro, que também não deixará de colocar as mesmas questões éticas relativamente que se coloca atualmente quanto à carne e ao peixe, mas lá chegaremos, faremos um episódio neste podcast, provavelmente sobre o tema. Eu perguntava-lhe agora só qual é que é, na sua opinião, o fator fundamental da destruição ecológica dos nossos tempos atualmente. É o excesso de consumo. Na minha perspectiva, é o excesso de consumo. Nós habituámos a consumir desenfreadamente, mesmo quando achamos que não somos consumistas, e eu por acaso acho que não sou muito consumista, mas quando, por exemplo, um aparelho de telemóvel ou um computador se estraga e me dizem não vale a pena arranjar, é mais barato comprar um novo, e um novo tem isto melhor, isto, aquilo e aquilo outro melhor, e nesse antigo já não vai conseguir fazer isto e aquilo, de repente nós próprios
somos, de alguma forma, impelidos para consumir mais do que aquilo que, porventura, seria necessário. E eu acho que, de facto, é este excesso de consumo, é uma sociedade virada para um consumo muito elevado de todos os recursos, e quem fala destes produtos tecnológicos, fala de roupa, de sapatos, de tudo, de facto, é incomparável com gerações que nos antecederam. Não há comparação possível. Eu penso que isso está a mudar, até por pressão ambiental, e hoje em dia também há a procura de um consumo mais moderado e de um consumo mais responsável, mas há um enorme caminho a fazer, há um imenso caminho a fazer-se nesse domínio, porque eu acho que o consumo é o que leva depois a tudo o resto. Às fábricas a trabalharem, às emissões, à necessidade de consumo de energia, etc, etc, etc. Portanto, passa por todos nós e pela exigência que, enquanto consumidores, vamos colocando nesta dimensão e na necessidade de um consumo mais responsável e mais moderado. Muito obrigada pela sua resposta. Passando agora ainda a outro tema, em 2007-2008 elaborou com o professor Carlos Ferreira de Almeida, a pedido da Direção-Geral do Consumidor, o anteprojeto do Diploma de Transposição da Diretiva das Práticas Comerciais Desleais. Que balanço faz deste diploma? E já que estamos a falar de sustentabilidade, de que forma é que lhe parece que pode ser utilizado para também promover comportamentos sustentáveis por parte das empresas e dos consumidores? Ora, e precisamente esse era um dos diplomas que eu referia lá atrás como tendo sido importante para depois me ajudar a resolver outro problema que, não sendo igual, tinha algumas parecenças. Eu penso que há um caminho de consciencialização dos consumidores em relação aos seus direitos. Ainda há, se quiserem, na minha perspectiva, o salto que é preciso dar, que é das pessoas saberem que têm o direito e das pessoas acharem que vale a pena lutar por ele. Porque muitas vezes estamos a falar de questões de pouca monta, e as pessoas pensam que não vale a pena estarem a incomodar-se, que é muito maçador estar a fazer uma reclamação ou estar a pôr em causa um determinado contrato ou recorrer às instâncias que podem ajudar, seja o nosso Consumer Lab ou uma arbitragem de conflitos de consumo ou o que seja, no centro de arbitragem. As pessoas pensam que, olhem, mais vale não amassar com isto. Eu acho que essa segunda parte é preciso chegar lá. Com certeza que há muitas pessoas que ainda são muito enganadas e não têm total consciência dos seus direitos e, portanto, a informação hoje há muito mais, mas continua a ser necessária, mas eu penso que o maior salto está de passar de ter noção de que se tem direito a, para efetivamente fazer valer esse direito. E isso, o trabalho como o Consumer Lab faz na faculdade é fundamental, outras entidades que o façam é fundamental, mas é preciso ainda batalhar muito para que depois as empresas que às vezes gostam de pisar o risco sintam que já não vale a pena pisar o risco, porque os consumidores estão atentos, estão despertos, conhecem os seus direitos e fazem fazer valer os seus direitos e, portanto, já não vale a pena tentar enganá-los. Muito obrigada pela sua resposta, professora Assunção. E agora, para finalizar esta nossa primeira ronda de perguntas assim mais envolvidas, com uma vida tão atarefada, como é que consegue ter e implementar cuidados ambientais, principalmente numa casa cheia? Há um cuidado alimentar que eu acho que não é só ambiental, eu acho que é ético também, e para mim é importante, que tem a ver, por exemplo, com o desperdício alimentar. Em minha casa não há desperdício alimentar. Porquê? Porque quando há coisas que sobram de uma refeição, são comidas na outra. Quando os meus filhos reclamam muito que já estamos a repetir, eu agora tenho uma nova técnica, ainda por cima nesta altura de quarentena em que se almoça e janta em casa, porque eles têm aulas o dia todo em casa e, portanto, ainda há aquele cansaço de estar sempre em casa e de comer sempre comida caseira é maior. Eu agora o que faço às vezes é congelo o que sobra para depois reciclar dali a 2 semanas, por exemplo, de maneira a que nessa altura eles já se esqueceram e já podemos aproveitar de outra forma, mas também não cria aquela saturação. Mas é um ponto de honra e cá em casa todos nós fazemos isso, e os meus filhos sabem disso, que não há nada que se deite fora, e então às vezes para não se estragar, congelo para depois mais para a frente poder usar de outra forma, fazer outro prato ou comer assim. Outra coisa onde eu acho que nós temos muito, muito cuidado, porque eu tenho várias irmãs e cunhados e sobrinhos, fazemos desde sempre, desde que os nossos filhos são pequeninos, fazemos uma intensa reciclagem de roupa, que passa por muitas crianças, e eu tenho a neta mais velha dos meus pais, é a minha filha, a Maria do Mar, portanto foi a primeira a ter roupas,
e tenho uma das mais novas dos meus pais, que é a Maria da Luz. E eu agora recebo das minhas irmãs muitas vezes os vestidos da Maria do Mar, as roupas que eram da Maria do Mar, que já passaram por várias sobrinhas e que voltam cá a casa, e depois daqui ainda vão para outras pessoas, e isso é algo que nós fazemos e fazemos com muito gosto, não só pelas questões ambientais, mas porque achamos que deve ser feito assim, que não se podem desperdiçar. Depois há outras áreas onde eu procuro que haja algum cuidado com os recursos, às vezes mais bem-sucedida do que outras, cada membro desta família com mais inclinações para ser mais poupado umas coisas do que noutras, por exemplo, na eletricidade, apagar as luzes, ou não ter banhos excessivamente longos, mas aí as inclinações são diferentes, portanto, desde que pelo menos haja uma consciência mínima e que cada um vá procurando fazer o melhor que pode, há essa preocupação sempre. E passamos agora à segunda parte do nosso programa, com questões difíceis que exigem resposta rápida por parte do convidado. Qual é o seu artigo preferido do Código Civil? Olha, eu não sei, porque eu gosto de muitos artigos do Código Civil, mas se hoje tivesse que escolher um, escolheria aquele da norma que o intérprete criaria se houvesse legislar de acordo com o espírito do sistema. E porquê? Porque isso leva-me, eu há bocado não respondi totalmente à vossa pergunta, porque isso leva-me a pensar se o espírito do nosso sistema hoje já consegue comportar as questões da sustentabilidade, nomeadamente no Diploma das Práticas Comerciais Desleais, ou na Convenção de Viena da Compra e Venda Internacional de Mercadorias, ou em tantos domínios, ou se o nosso Código Civil, se nós conseguimos, de alguma maneira, introduzir preocupações de sustentabilidade que claramente não estavam no espírito do legislador quando o criou, mas o espírito do legislador é permanentemente atualizável. E será que nós, procurando pontos de apoio noutros diplomas, ou noutras dinâmicas, ou noutros compromissos nacionais e internacionais, conseguimos atualizar esse espírito do sistema e dizer que se calhar a sustentabilidade está na altura de ser assumida dentro do sistema? Se quiserem, esse é o tema que intelectualmente neste momento mais estimula, é provavelmente sobre isso que vou procurar pensar. Tinha perguntado isto ao professor Ferreira de Almeida a propósito da Convenção de Viena, e o professor Ferreira de Almeida respondeu-me que achava que era preciso fazer um texto novo, mas nós sabemos que é muito difícil fazer textos novos em direito internacional e, portanto, a doutrina tem que, se calhar, puxar aqui de outra maneira, e nós sabemos, até porque em Portugal tivemos essa experiência, que é possível viver com um Código Civil completamente novo, apesar da letra ser antiga. Isso aconteceu com o Código de Seabra, e depois quando houve um Código novo em 67, na verdade ele já assumia soluções que já vinham sendo pensadas e aplicadas pela doutrina e pela jurisprudência, apesar de não terem o apoio claro na letra da lei. Portanto, é pensar como é que é o espírito do nosso sistema e como é que hoje seria a norma que o intérprete criaria se houvesse legislar de acordo com o espírito do sistema no início da terceira década do século XXI. E automóvel convencional ou automóvel elétrico? Eu neste momento praticamente não tenho automóvel, há aqui um automóvel grande de família que é convencional, que é o que leva 7 lugares, mas eu, se um dia tiver que voltar a comprar um automóvel, vou arranjar um elétrico certamente, mas nós aqui em casa somos muito pelo carpooling e, portanto, basicamente procuramos juntar-nos para as viagens que têm de ser feitas, e essa, olha, é outra medida de sustentabilidade muito aplicada cá em casa. Consumir um abacate de produção nacional ou uma pitaia da Indonésia? Eu sou sempre pela produção nacional, porque acho que temos uma extraordinária produção nacional, porque ela é relevante para ajudar a nossa economia e para ajudar o ambiente. Se nós começarmos a somar a pegada ambiental, a pegada carbónica, vamos perceber que a nossa primeira escolha deve ser, em princípio, uma escolha local. Não quer dizer que sejamos contra o comércio internacional, claro que não, até porque há produtos que só são produzidos em partes do mundo e as pessoas gostarão de aceder a eles e de os consumir, e nós gostamos de exportar a nossa pera roxa, que em alguns locais, por exemplo no Brasil, é conhecida como a pera portuguesa, eles não têm lá igual, mas a verdade, ou o nosso vinho, ou tantos outros produtos, mas a verdade é que eu prefiro sempre aquilo que é próximo ao local, e já agora, de acordo com a dieta mediterrânica, o que é da época, porque é melhor para o ambiente e também é mais barato. É um win-win. E garrafa de vidro ou garrafa de plástico? Garrafa de vidro, as nossas da Nova são maravilhosas, bonitas e recomendo o seu uso. Saco de papel ou saco de algodão?
O de algodão é mais resistente, mas eu aí sou menos organizada, é um bocadinho que vem à mão. Eu guardo muitos sacos, aliás, a dada altura começo a ter excesso de sacos guardados, mas, e portanto vou usando o que estiver mais à mão. Se for papel é de papel, se for de algodão é de algodão, qualquer um deles está bem, qualquer um deles aponta-nos para cuidados também com o ambiente. E já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Já escrevi, mas há muito tempo. Eu não sou uma consumidora, se quiserem, especialmente fiérica, no sentido de reclamar. Eu prefiro conversar e levar as coisas a bom porto, mas já escrevi livro de reclamações. Há muitos anos que não escrevo, devo dizer. E podemos saber quando? Ai, já foi há tanto tempo, mas foi numa loja de fotocópias, a propósito de umas fotocópias, que de repente eram um preço muito mais elevado e não tinham a tabela visível, e eu reclamei muito. Depois o meu marido gozou imenso comigo a dizer que eu me tinha chateado por uma coisa que não valia assim tanta pena e que lá estava eu com a mania dos direitos dos consumidores e que eu utilizava teorias, conversando com as pessoas que usavam as teorias do consumo, e eu explicava que se não fosse eu, que na altura eu estava a dar a cadeira de direito do consumo, se não fosse eu a fazer valer os direitos dos consumidores, então quem é que seria? Mas depois, enfim, noutras vestes passei a adotar lógicas mais dialogantes, digamos assim, e menos reclamantes. Muito bem, vamos transmitir a mensagem ao diretor do Consumer Lab, que claramente não faz valer os seus direitos nas lojas normalmente. E, por fim, qual é que é o mito de direito do consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família? Eu não sei se há assim um grande mito. Eu acho que neste momento, pelo menos se calhar porque também eu falo muito em família sobre estes assuntos, eu acho que já não há grandes dúvidas. A grande questão é saber se vale a pena ou não. Ao princípio, por exemplo, com as vendas à distância, havia a questão da devolução, e se não está bem é uma grande maçada a devolução, mas eu acho que hoje em dia, até por política comercial das lojas, já toda a gente assume que é fácil e que é simples e que, se for preciso, devolve. Eu acho que às vezes sim que é um bocadinho o contrário, que é as pessoas acharem que compram uma coisa numa loja e que, se quiserem, podem devolver, se não estiverem satisfeitos. Já há quase a ideia de que a devolução é uma coisa normal e que faz parte dos direitos, quando na verdade, comprando em loja, não é exatamente assim, mas como as próprias políticas comerciais das lojas muitas vezes permitem essas devoluções, porque é a maneira de venderem mais e porque sabem que as pessoas, por inércia, muitas vezes até podem não ficar plenamente satisfeitas, mas já não têm a paciência para ir devolver as coisas. Acho que às vezes aí até há quase que um sentimento de que o direito vai mais além do que aquilo que efetivamente é. Mas há menos dúvidas, há muito menos dúvidas. Em relação às viagens havia dúvidas, mas mitos eu não sinto que haja assim tantos. Muito obrigada, professora Assunção Cristas. Em forma de conclusão, quem recomendaria que entrevistássemos num futuro episódio do nosso podcast? Entrevistei o professor Vítor Pereira das Neves, que anda mais por áreas mais empresariais, mas que se calhar às vezes se cruza com os consumidores do outro lado. Pode ser interessante ver a perspectiva dele. Muito obrigada pela sua sugestão, e assim chegamos ao final de mais um episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos os que continuam desse lado, e já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais. No próximo episódio teremos connosco a investigadora Sofia Guedes Vaz. Até lá!